Estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje o assunto é violência sexual, mitos e verdades. Este é um assunto recorrente na mídia de nossos dias. Pode-se perguntar, antigamente era diferente? Certamente que não. O que acontece é que hoje existe mais visibilidade sobre a questão devido aos meios de comunicação que temos. Tudo em nosso tempo é mostrado ao mundo, a menos que existam leis que proíbam a divulgação, reservando-se o sigilo apenas para os detalhes, mas as notícias correm rápido. Como ressaltamos sempre em nossos vídeos, que o assunto em tela é muito vasto para uma pequena reflexão. Por isso, abordaremos rapidamente alguns aspectos. Não destacaremos a estatística da violência sexual mais abrangente, tampouco no que se refere a uma classe de pessoas como crianças, mulheres e etc. Vamos falar sobre a violência sexual em si. Pretendemos fazer um outro vídeo contemplando os tipos de desvios sexuais tidos como inadequados, que antigamente eram chamados de perversão e hoje de parafilias. Bem, então passemos ao assunto proposto. Estudando sobre o tema, vendo alguns textos, descobrimos alguns mitos e verdades sobre a matéria. Portanto, vejamos alguns deles. Primeiro, quanto ao perfil do delinquente sexual, pesquisas mostram que de 80% a 90% dos contraventores sexuais não são alienados mentais, têm consciência do que estão fazendo e são juridicamente imputáveis. Portanto, aquela ideia de que todo agressor sexual seria um louco, tarado, não é verdade. Na maioria das vezes, é uma pessoa aparentemente normal, sendo muitas vezes querida de crianças e adolescentes, o que contribui para ter um ambiente propício para suas atitudes reprováveis. Segundo, existe uma crença de que pessoas estranhas representam perigo para crianças e adolescentes. Pode representar, sim, mas não é o que os estudos mostram. Eles poderiam representar um perigo nos casos de sequestros com outras finalidades. Os estranhos são responsáveis por um pequeno percentual de casos registrados na área de violência sexual. É triste dizer que na maioria das vezes os abusos são perpetrados por alguém da família ou com estreito relacionamento com ela. Pessoas que estariam fora de qualquer suspeita. Por exemplo, o pai, a mãe, madrasta, padrasto, namorado da mãe, parentes, vizinhos, amigos da família, colegas de escola, babá, professor ou professora, médico ou médica. Assim sendo, a frequência dos abusos não se dá longe de casa, em lugares estranhos. Isto é um dos mitos que existem. Terceiro, as lesões corporais não são as piores consequências nos abusos contra crianças e adolescentes, e sim os traumas psicológicos que isso provoca, que muita gente poderia pensar o contrário. Quarto, um outro mito que existe é que somente o estupro com a consumação do ato seria um abuso sexual. Existem outros tipos de abusos, como os transtornos parafílicos, quais sejam o voyeurismo. Essa palavra vem do francês, voyeur, que significa olhar. Então, espiar outras pessoas em atividades privadas. Transtorno exibicionista, que é expor os genitais em público. Transtorno froteurista, tocar ou esfregar em uma pessoa sem o seu consentimento.
um fato comum hoje em dia nos ônibus lotados, perpetrados por indivíduos com esse transtorno. A maioria dos casos não é denunciada. Isso não é mito, é verdade. Seja por motivos afetivos ou por medo do agressor, medo de perder os pais, de ser expulso ou expulsa de casa, de que outros membros da família não acreditem em sua história, ou de ser causador ou causadora de discórdia familiar. Em sexto, as vítimas de abuso sexual são oriundas de famílias de baixo nível socioeconômico. Isto é mito, não é realidade. Renda familiar, educação, nada disso é impedimento para o abuso sexual. O nível socioeconômico pode até favorecer o encobrimento. E em sétimo lugar, por último, a criança mente e inventa que é abusada sexualmente. Isto é mito. Freud, por muito tempo, acreditou no trauma da sedução quando a criança poderia ser seduzida pelo próprio pai. Mais tarde abandonou essa teoria, deduzindo que essa sedução não existia, era apenas uma fantasia da criança. De forma que existe a possibilidade da criança fantasiar nesse sentido. Estudos mostram que em mais de 90% das crianças, elas não mentem sobre a questão. Apenas 6% seriam fantasias e casos fictícios. Na investigação sobre casos denunciados, é preciso ter em mente essa possibilidade, sim, mas sempre também tendo em vista que este pequeno percentual de casos fantasiosos. Como já dissemos que pretendemos gravar um outro vídeo onde procuraremos distinguir as parafilias como práticas sexuais não convencionais que não significam delito, daquelas práticas que são criminosas, mesmo sendo parafilias, mas são criminosas. Finalizamos aqui este vídeo agradecendo a todos que nos assistiram e se você gostou, dê um clique no joinha e inscreva-se em nosso canal.